Boa noite a todos. Com muita alegria, mais uma vez estamos aqui reunidos neste local para aprendermos mais da Palavra de Deus. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Rodolfo, seminarista aqui da IPI de Jacutinga. Dar as boas-vindas também para o pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais. E para mim sempre é uma grande alegria estar tendo essa oportunidade de pregar a Palavra e anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre quando eu faço a liturgia, eu gosto de dizer por que nós estamos aqui. Eu gosto de falar um pouco sobre a base da nossa fé, a base da fé cristã. Nós somos uma comunidade de discípulos de Cristo Jesus. Nós acreditamos num Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e tudo que existe neste universo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, infelizmente, o pecado afastou toda a humanidade do relacionamento com Deus. Mas, mesmo assim, Ele é tão amoroso, Ele é tão misericordioso, que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o motivo de que, todos os domingos, nós nos reunimos aqui, para glorificar esse Deus maravilhoso, que nos salvou, que nos resgatou dos nossos pecados e nos resgatou dos caminhos que nós estávamos, que eram caminhos de morte. Este é o Deus maravilhoso que nós viemos louvar e aprender mais um pouco da sua palavra e o que Ele tem para nos revelar a cada domingo. E no começo do mês eu tive uma experiência muito boa. Eu tive a oportunidade de conhecer um treinamento missionário em Shekinah. Ela fica lá em Vianópolis e em Goiás, e lá eu conheci preciosos irmãos com um desejo muito grande de servir ao reino de Deus, em diferentes lugares e também com suas vidas e com os seus dons. E isso me motivou um pouco a ler e aprender um pouco mais sobre as diferenças de chamado, vocação e direcionamento. Chamado, vocação e direcionamento. E frente a tudo que eu pesquisei durante esse tempo, assisti, eu li, a forma como o pastor Ronaldo Lidório, ele é um pastor da Igreja Presbiteriana e também missionário transcultural pela PMT. A forma como ele abordou o assunto me chamou muita atenção, que eu gostaria de compartilhar um pouco nessa introdução do sermão dessa noite. Ele diz o seguinte: a vocação é tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Vocação é tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, independente do local em que nós estivermos. Então, essa vocação está muito mais relacionada com os dons e as capacidades que o próprio Deus nos deu. Se você está no seu trabalho, lá Deus vai usar você para avançar o Evangelho. Se você está na faculdade, com os seus dons, lá Deus vai usar você para avançar o reino de Deus. Agora, a questão do direcionamento é o local que Deus nos leva a exercer essa vocação. Ela vai depender, do tempo de vida que você, do momento de vida que você está e também das necessidades que o próprio Deus vai apresentar na sua vida. Então, vocação é o seu dom, é aquilo que você sempre vai fazer, independente do local, e direcionamento é onde que Deus vai mostrar que você vai exercer os seus dons. Um rápido exemplo, Para mim, a minha vocação é ensinar e pregar a palavra de Deus. E o meu direcionamento é estar aqui na IPI de Jacutinga exercendo esta vocação. Você pode ter a vocação de evangelismo, de discipulado, e estar no momento do seu ambiente de trabalho, discipulando e evangelizando as pessoas ao seu redor. Você pode ter o dom de contribuição, e Deus pode estar direcionando a sua vida para sustentar missionários do Oriente Médio. Vocação e direcionamento são pessoais e intransferíveis. Você só vai saber qual a sua vocação e o seu direcionamento à medida que você caminha com Deus, à medida que você tem um relacionamento com o nosso Deus. Agora, nessa série de mensagens, nós estamos falando sobre uma preparação do dia mais importante do calendário cristão, que é a Páscoa, que nós lembramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E o pastor Antônio tem pregado no Evangelho de João sobre os ensinamentos da última ceia que o nosso Senhor Jesus deixou. Mas hoje eu escolhi a carta de Colossenses para nós meditarmos um pouco sobre a questão do chamado. O chamado que todo discípulo de Cristo Jesus tem a partir que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses. Vamos ler do capítulo 2, verso 20, e vamos avançar no capítulo 3 até o verso 17. Colossenses 2, verso 20, até o capítulo 3, verso 17. Eu separei os slides aí para vocês acompanharem, que ela está na mesma versão que da minha Bíblia, da nova versão transformadora, mas se você está com uma versão diferente, vamos juntos ler a palavra de Deus e ver o que Deus tem para nos dizer nessa noite. Colossenses 2, 20 diz assim: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo, que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas do que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam um para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornar semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa, e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e consolem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Meus queridos, o sermão, o tema deste mês é a cruz e o túmulo. A morte que temos que morrer e a vida que temos que viver. E como eu sempre gosto de fazer, eu sempre gosto de falar um pouco do contexto
do trecho do que nós acabamos de ler nas Sagradas Escrituras para entendermos um pouco mais, né, o seu contexto e extrair aquilo que Deus tem para nos dizer. E eu separei em slides, né? O primeiro tópico que eu escrevi foi escritor. Quem escreveu a carta à igreja lá em Colossos, né, a carta aos Colossenses, foi o apóstolo Paulo, enquanto ele estava na prisão em Roma. E ele escreveu por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Neste contexto, né, a cidade era próspera, a maior parte da população era de gentios e havia uma colônia de judeus. A igreja da cidade estava sendo influenciada pelo legalismo judeu e também o misticismo pagão. Então, vou explicar um pouquinho mais sobre essas questões. Os gentios são todo aquele povo que não pertence e não conhece a história de Israel. Quem não é israelita é gentio. Porque eles não conhecem e não praticam as leis que Deus deu no Antigo Testamento. O legalismo já é a parte em que os judeus observam a lei e acham que, pela observância da sua lei, eles vão, e pelas suas boas obras, eles vão conseguir a sua própria salvação e a sua própria redenção através da própria capacidade de observância da lei. Então, essa questão da religiosidade dos judeus aqui naquela época. Eles acreditavam na sua própria capacidade na observância da lei. E o misticismo pagão, né, era que as tradições religiosas e também a cultura da época acreditavam em vários deuses. Então, naquela época, no período romano, eles eram politeístas, eles acreditavam em várias divindades, e para que eles pudessem alcançar, no ponto de vista deles, algum proveito, eles iam em busca do Deus que eles queriam para alcançar a vontade deles. Então, toda hora eles estavam orando e pedindo coisas para vários deuses para satisfazer os seus próprios desejos. E essa era o contexto da época. O misticismo pagão e a religiosidade judaica. Muito bem. E então o apóstolo Paulo, para escrever para esses irmãos, ele quer, o conteúdo dessa carta é falar de forma clara o Evangelho, ressaltando o senhorio de Jesus e a vida que temos que ter a partir de que nós cremos em Jesus. Então o apóstolo Paulo quer mostrar o Evangelho e como que nossas vidas são transformadas a partir da salvação de Cristo Jesus. E diante deste contexto e da leitura que nós fizemos, eu gostaria de destacar o chamado comum que todo discípulo de Jesus tem. Todo discípulo de Jesus tem o mesmo chamado. A vocação e o direcionamento são diferentes, mas o chamado é comum para todo o discípulo de Jesus. E eu separei alguns aqui de acordo com o texto que nós lemos. O primeiro: todo discípulo de Jesus é chamado para morrer para a religiosidade. Os versos 20 a 23 diz assim: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove e não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Meus queridos, como a comunidade judaica era bem forte na cidade de Colossos, eles ainda estavam presos às regras e às ordenanças. Eles debatiam muito a questão dos alimentos que podiam e que não podiam comer. Eles falavam muito sobre a questão das vestimentas, qual tipo de vestimenta deveria usar, né, segundo as leis de Deus, né? O que podia e o que não podia, o que era puro e o que era impuro. E eles estavam sempre interpretando e colocando muito peso na vida daquelas comunidades que estavam ao seu redor, e principalmente na cidade de Colossenses. E já nos pensamentos pagãos, né, existia uma crença que o corpo é totalmente impuro, mas a alma é pura, segundo o pensamento daquela época.
Então eles acreditavam que se você prejudicar fisicamente o seu corpo, você está contribuindo para a purificação da sua alma. Então, para a gente entender um pouquinho mais o contexto daquela época, né, eles acreditavam especificamente na questão dos desejos sexuais. Eles acreditavam que se eles praticassem, né, mutilações e até castrações físicas, né, eles estariam combatendo os desejos sexuais que eles tinham. Mas nossas ações e as nossas desenvolturas não são capazes de transformar o nosso coração. Por mais rigorosos que nós sejamos, né, nós não somos capazes de transformar os nossos corações. Podemos até maquiar por certo tempo, mas se não tivermos a transformação verdadeira que o Espírito Santo traz em nossas vidas, nunca iremos melhorar. Não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Nossa fé deve estar em Cristo Jesus e não naquilo que nós podemos ou não fazer. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós começamos daí. Nós não podemos fazer nada, mas em Cristo Jesus nós somos salvos. Por isso que no slide eu coloquei a questão da fé, né, versus obras. A nossa salvação está na fé, naquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Por isso, todo discípulo é chamado para morrer para a religiosidade. Também, todo discípulo de Jesus é chamado para viver para o reino de Deus. Vejamos os versos 1 a 4 do capítulo 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E enquanto Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. E assim como o apóstolo Paulo incentiva os irmãos de Colossenses, nós devemos também viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ao compreender que Jesus, o nosso Salvador, está sentado no trono ao lado de Deus Pai, governando todas as coisas, o foco de nossas vidas não está mais nas coisas terrenas. Não confiaremos mais no que podemos ou não fazer, mas dependeremos exclusivamente no poder de Deus. Passaremos a orar para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Pediremos mais que o reino de Deus venha e não que nossos desejos sejam satisfeitos. Buscaremos diariamente compreender o que Deus quer que nós façamos para que o seu amor seja conhecido em todo o mundo. Isso é viver para o reino de Deus e não para nós mesmos. E chegando ao ponto de até nós podemos entregar as nossas vidas de uma maneira integral para o reino de Deus. Dessa forma, as leituras bíblicas serão mais prazerosas, o tempo de meditação e oração serão preciosos e inegociáveis em nossa vida. Pediremos por mais direcionamento. E a exemplo do pastor Ricardo Barbosa, que o pastor Antônio citou na semana passada, as nossas orações a Jesus seria o seguinte: Jesus, o que nós iremos fazer hoje? Para quem eu devo pregar o seu amor neste dia? Tudo isso implica em fazer de Deus e a salvação de Cristo em Jesus conhecida em todo o mundo. Este é o espírito do evangelismo, é o espírito das missões. No verso 4, que eu acabei de ler, diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. E aqui, por isso que eu coloquei nessa lista, de buscar o reino de Deus, é a questão da devocional, oração, meditação, evangelismo. Esses são as evidências de que o reino de Deus está na nossa vida. E nós ansiamos por avançar o reino de Deus neste mundo. E por isso, se essas não são evidências nas nossas vidas,
algumas coisas devem ser deixadas para trás, para que nós possamos prosseguir para esse alvo, para que nós possamos sempre caminhar os caminhos do nosso Senhor. E no verso 3 já dá uma dica: pois vocês morreram para esta vida. O pastor John Piper diz que o único lugar que os cristãos devem exercer a sua violência é contra os seus próprios pecados. E esse é o mesmo pensamento que o apóstolo Paulo fala nessa carta. E por isso que vem o próximo chamado que todo discípulo de Jesus deve ter. Todo discípulo de Jesus é chamado para morrer para os pecados. E aqui o apóstolo Paulo ele faz duas listas dos pecados que estavam acontecendo naquela cidade. Em Colossenses, capítulo 3, versos 5 a 11. Mas eu só deixei uma lista do verso 5, que diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Como aí a lista, né, tá a imoralidade sexual, algumas versões está a prostituição, tem a impureza, em outra versão eu deixei aí também, a questão da indecência, paixão sensual, maus desejos, ganância aqui o apóstolo Paulo pôs a mesma coisa de avareza, cobiça, que é também idolatria. Então nas religiões pagãs, né, existia a prática comum, que pode ser um pouquinho forte para os nossos dias, mas como eles eram politeístas e eles queriam agradar os deuses para conseguir benefícios próprios, naquele tempo, existiam sacerdotisas onde a pessoa que queria alguma coisa daquele deus se envolvia sexualmente com ela para agradar aquele deus falso, para que ele conseguisse aquilo que ele queria. E isso, se a gente ler as outras cartas daqui que o apóstolo Paulo fala, pode ver que sempre o apóstolo Paulo bate na tecla de que os cristãos não devem continuar com esse tipo de prática. Os cristãos não podem se envolver mais com os cultos pagãos daquela época, porque a prostituição estava totalmente ligado com a religião daqueles povos que não acreditavam em Deus. E por isso, infelizmente, muitos recém-convertidos, eles professavam a fé em Cristo Jesus, mas mesmo assim, eles continuavam com essas antigas práticas, frequentando os templos pagãos daquela época. E o apóstolo Paulo enfatiza: vocês precisam se arrepender e precisam fazer morrer essas intenções nos seus corações. Porque Cristo Jesus é uma nova vida, nós devemos viver de uma maneira diferente, e não da maneira com que nós estávamos vivendo até agora. E trazendo um pouquinho para os dias atuais, né? O Brasil é conhecido mundialmente pelas festas do carnaval. O Brasil é conhecido, né, pelas festas, por baladas. Mesmo em épocas de pandemia, né, a gente vê nos noticiários que tem as festas clandestinas, né? E infelizmente esse tipo de prática, né, ainda continua nos dias de hoje na nossa sociedade. E uma coisa que marcou muito na minha adolescência, isso também serve de aviso um pouco para aqueles que estão adolescentes e jovens, né? Porque essa fase da transição entre a infância e a vida adulta, que é a parte que nós vamos começar a vida adulta e nós começamos a nos interessar na questão de casamento e de compromissos, né? Mas na minha época, quando eu era um pouco mais adolescente, talvez estava começando muito a questão do ficar, né? Um ficar com o outro, meninos ficar com meninas, só que totalmente sem compromisso. Vamos ficar só para conhecer, vamos saber como é que vamos nos desventurar nesta área. E em um culto de jovens, o pastor Walter Guilherme, que hoje está na IPI de Mojimirim, ele fez um alerta muito forte que marcou o meu coração naquela noite. Ele falou que toda vez que nós nos aproximamos de uma pessoa, de uma forma física, de uma intenção sexual, que não está no padrão de Deus, que é o casamento entre um homem e uma mulher, é uma defraudação. E até ele usou a expressão que é um tipo de prostituição. E aquilo, né, naquela época, os adolescentes, né,
que queriam sempre descobrir novas coisas, aquilo mexeu muito no meu coração e eu comecei a levar essa área um pouquinho mais a sério. Então, esse é o tipo de coisa que nós temos que ter cuidado. E a questão da impureza, muitas vezes, a questão da impureza e da indecência é revelado pelo nosso modo de falar e também pelo nosso modo de agir. E muitas vezes também a nossa indecência é mostrada através do tipo de roupa que nós usamos. E o pastor Paul Washer, ele fala assim que a vestimenta do cristão, do discípulo de Cristo Jesus, deve ser uma moldura para o seu rosto. Se a sua vestimenta está moldando o seu corpo, ele é imoral e Deus não se agrada. E Deus não gosta. Meus queridos, eu sei que esses são temas um pouco delicados, né? E não dá para explorar todos eles aqui. E como eu tenho pregado até agora, eu também não quero ditar as regras como deve ser um namoro, e eu também não quero ditar regras como nós devemos nos vestir. Mas eu quero alertar, à luz das Sagradas Escrituras, que todo cristão deve ter decência, maturidade e responsabilidade na vida que ele tem, a partir que ele conheceu a Cristo Jesus. E esta é a primeira lista que o apóstolo Paulo fala sobre os pecados. E ele vai para a segunda lista, né? Eu só esqueci de um ponto, que ele fala também que a ganância, o amor do dinheiro também é uma forma de idolatria. E só para explicar, é quando nós nos preocupamos tanto com o dinheiro, trabalhar, juntar dinheiro, que nós só falamos e nos preocupamos com isso. E pode ser que esse tenha sido um tipo de idolatria em nossas vidas. E o apóstolo Paulo está alertando assim, tomem cuidado, que esse tipo de coisa também Deus não se agrada. E agora partindo para a segunda lista, né, dos versos 8 a 9, diz assim, a lista, né, ele fala: mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Eu trouxe também algumas outras versões, né? A ira, a raiva, que indignação, maldade, maledicência, que são sentimentos de ódio, linguagem obscena e mentira. Na primeira lista que o apóstolo Paulo traz, ele diz a respeito de ações um pouco mais escandalosas, que são visíveis a todas as pessoas, que são coisas ruins. Mas essa segunda lista também tem o mesmo poder destrutivo. Muitas vezes nós ficamos irados e raivosos pelas coisas não saírem do jeito que nós planejamos. E acabamos descontando em algo ou em alguém. Muitas vezes somos maldosos e prejudicamos as outras pessoas. Fofocamos, falamos palavrão e contamos mentiras para sairmos bem nas diversas situações da vida. Essas questões também são prejudiciais a uma vida de acordo com o chamado de Deus para as nossas vidas. Podemos até cair no erro de pensar que essas coisas fazem parte da nossa personalidade e de que não vamos mudar. Eu sou assim mesmo, eu sou estourado, se falou para mim, se bateu aqui, eu bato ali, né? Isso pode cair no erro que faz parte da nossa personalidade. Mas o Evangelho nos confronta diariamente. Nós temos que transformar todas as áreas da nossa vida. Por isso, no verso 10 diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e a se tornarem semelhantes a Ele. Então, todo discípulo de Jesus tem o desejo de ser igual ao seu Mestre, ao seu Salvador, ao seu Rei. Se nós falamos que nós professamos a fé em Cristo Jesus e nós não caminhamos para sermos iguais a Ele, alguma coisa está errada. Nós não entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas. E nós estamos continuando a praticar as mesmas coisas do passado. Mais uma vez, nós não somos salvos pelas boas práticas. Nós somos salvos pelo aquilo que Cristo Jesus fez.
mas as nossas obras são evidências da salvação de Cristo em nossas vidas. E no verso 11, nessa nossa vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Então, meus queridos, se até agora você tem cometido esse tipo de pecados, a única coisa que nós podemos fazer é pedir perdão e caminharmos para sermos iguais a Cristo Jesus. O seu amor é abundante. A partir deste momento, se arrependa dos seus pecados e comece a viver para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Por isso, vem o outro chamado que eu queria trazer para vocês. Todo discípulo é chamado para viver em santidade. Continuando no verso 12, visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz eleitos de Deus. E a questão de santidade é justamente isso, é uma coisa separada, não é uma coisa comum. Se você é santo, você é diferente do comum. E a questão da santidade é a única característica que nós vemos nas Sagradas Escrituras, quando se refere a Deus, que apresenta 3 vezes. Deus é triplamente santo. Essa é a única característica que repete aqui, santo, santo, santo. Isso que os anjos cantam, conforme Isaías 6,3, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E o número 3, na cultura judaica, tem um significado de ênfase e perfeição. Então, se o nosso Deus é santo, nós também devemos buscar a santidade. E isso vai crescer naturalmente na medida que nós queremos ser igual a Cristo Jesus, e o próprio Espírito Santo vai agindo em nós para nós abandonarmos os pecados que anteriormente nós cometíamos. E assim como Paulo alertou os irmãos daquela época, mostrando que estava faltando evidências de santidade na vida daquela igreja, nós precisamos ficar atentos no que ocupa a nossa mente nos dias de hoje, em como nós falamos com as outras pessoas, como nós agimos, como nós nos vestimos, e como nós vivemos nos dias de hoje. Se nós estamos mostrando evidências de salvação ou nós estamos mostrando evidências que nós não pertencemos à comunidade da fé. O próximo chamado, todo discípulo de Jesus é chamado para viver em comunhão. Colossenses 3, 13 a 16, diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. É por isso que nós nos reunimos aqui. Teve uma fase de muita da questão dos desigrejados, Eles queriam descartar a importância da comunidade de discípulos de Jesus. Mas eles não entendem que esse é um chamado de Deus para todo discípulo. Nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos dar suporte uns para os outros, nós precisamos colocar as nossas aflições, precisamos contar com as orações de outros irmãos, precisamos cantar hinos de cânticos a Deus para mostrar que a nossa fé está centrada em Deus. Precisamos animar uns aos outros. Não pense que você, como discípulo de Cristo Jesus, pode ficar sem viver numa comunidade, ou seja, numa igreja, num corpo de Cristo. Deus nos salvou para nos inserir também na comunhão. E
como nós estamos vendo aqui, né, de acordo com essa lista, aquela igreja tinha muitos atritos, né, ela estava passando por vários problemas, e por isso que o apóstolo Paulo, ele alerta de uma maneira positiva de como os cristãos devem viver, né? E como é precioso vivermos, né, numa comunidade de discípulos de Jesus, compartilhando a mesma fé e ajudando uns aos outros. Na comunhão, nós devemos exercer o amor, né, que eu pus a lista aí, o amor, a paz, o ensino, o aconselhamento, cantar hinos de louvores a Deus, e este é o alvo que nós temos que buscar. E como é bom e importante que, mesmo em tempos de pandemia, né, nós temos essa oportunidade de estarmos aqui. Mesmo que nós não podemos ter um contato mais próximo por causa do perigo do contágio, como é bom nós estarmos aqui revendo os irmãos, vendo que estamos bem, nos grupos de WhatsApp, falando uns para os outros como nós estamos e também compartilhando as nossas lutas e as nossas dificuldades. Como é bom estarmos em família, como é bom estarmos em comunidade. Esse é o chamado que Deus tem para todo discípulo de Cristo Jesus. E o último chamado daqui deste texto todo discípulo de Jesus é chamado para viver para a glória de Deus. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Irmãos, nossa vida deve ser 100% para Jesus. Quer sejam em nossas ações, quer sejam por nossas palavras. E o pastor, mais uma vez citando o pastor John Piper, ele tem como lema que Deus é mais glorificado em nós quando mais estamos satisfeitos nele. Ou seja, o reino de Deus faz sentido para as nossas vidas. E nós vivemos única e exclusivamente para o reino de Deus. E tudo que nós iremos fazer são frutos da salvação de Cristo Jesus em nossas vidas. Façamos tudo para a glória de Deus. Já caminhando para o final, eu deixei aí as duas listas, né, para a gente memorizar bem, no próximo slide. A morte que temos que morrer para a religiosidade e para o pecado. E a vida que temos que viver para o reino de Deus em santidade, comunhão e para a glória de Deus. Daqui a pouco iremos comemorar a Páscoa. Iremos relembrar mais uma vez o amor de Deus para conosco. O amor de Cristo Jesus, que entregou sua própria vida para nos salvar. Então, esta é a morte que temos que morrer e a vida que temos que viver. Meus queridos, e para terminar, eu gostaria de contar uma história dos moravianos. Então, como eu estava falando, eu estava assistindo várias pregações sobre a questão do chamado, direcionamento e vocação. E o pastor Ronaldo Lidório, ele contou essa história sobre o avivamento moraviano. Então, em 1727, houve um avivamento lá na Tcheca. Que as pessoas começaram a entregar as suas vidas para Jesus. Então, houve muito arrependimento, eles largaram toda a prática pecaminosa que eles estavam cometendo e começaram a viver para anunciar o Evangelho e avançar o reino de Deus para todas as nações. Então, houve um despertamento muito grande para missões mundiais também naquela cidade. E um dos líderes desse movimento, na época, foi o conde Nicholas Zirdoff, em uma igreja de refugiados. Então, imagina, uma igreja de refugiados, eles não possuem tantos recursos financeiros assim, mas mesmo assim, o amor de Deus alcançou tão grande a vida daqueles irmãos, que eles estavam largando tudo e depositando tudo para o reino de Deus. E muitas vezes, eles estavam fazendo equipes missionárias para alcançar os diversos povos que ainda não conheciam a salvação de Cristo Jesus. E no meio disso, esse conde, ele descobriu que havia um povo muito afastado e ele desejou enviar uma equipe para lá. Mas ele descobriu o seguinte, havia um problema. Naquela altura do campeonato, eles não tinham mais equipes missionárias e todos os recursos já foram destinados para diversas áreas do mundo. Mas ele descobriu ainda uma nação não alcançada. Ele começou a orar para que Deus mostrasse
como que eles poderiam enviar alguém para anunciar o evangelho para aquela nação. E aquela nação era lá aquele povo, né, era os esquimós no Alasca. E ele orando, esse conde, ele lembrou de um oleiro, de um velho senhor que a sua profissão era criar vasos de cerâmica. E ele começou a orar sobre ele, e ele foi até ele para falar e desafiá-lo para esta missão. E chegando para esse oleiro, né, ele falou para ele: nós temos um povo que ainda não foi alcançado. Só que eu quero desafiar a você a ir até aquele povo, a anunciar a salvação de Cristo Jesus. Mas antes de você responder, eu quero lhe alertar no seguinte: primeiro, nós estamos sem dinheiro. Segundo, nós não temos mais nenhuma equipe para você, então você vai ter que ir sozinho. E terceiro, a gente não sabe muito bem onde é. Se você for, você nunca mais vai voltar. Pense, ore e depois me responda. Aí, na história, fala que o oleiro, ele parou e falou assim: eu preciso de 2 minutos para orar. E ali mesmo, ele parou, ele orou, passou o tempo, ele levantou a cabeça e ele falou assim para o conde: se o senhor me der um par de sapatos velhos, eu vou. E fala que em diversas histórias não sabia, mas pelo pedido dele, ele não tinha, provavelmente ele estava descalço naquele momento. Então ele realmente não tinha condição nenhuma nem de ter um par de sapatos. Mas essa foi a única exigência: me dê um par de sapatos velhos que eu vou evangelizar este povo. E o conde ficou alegre e falou assim: não, eu providencio para você. Ele pegou, deu um par de sapatos. Eu também acho que possivelmente o conde tirou os próprios sapatos e deu para esse oleiro. E ele falou assim: amanhã de manhã estarei na sua casa para fazermos os últimos acertos para você ir para essa missão. Passou o dia, chegou no dia seguinte, logo cedo, né? O conde foi para visitar o oleiro. Ele bateu na casa e ninguém respondia. E ele começou a ficar inquieto: será que ele desistiu? Começou a bater na porta, ninguém respondia, e a vizinha saiu correndo: conde, conde! E ele falou assim: o que foi? O que aconteceu? Onde está o oleiro? Ele falou assim: ele já foi. E o conde falou assim: como assim ele já foi? Ele me entregou as chaves, ele me entregou todos os pertences que ele tinha na sua profissão e na sua casa, e ele diz o seguinte: eu tenho um chamado de Deus que é muito importante para deixar para ele depois. Eu vou agora e avise o conde que eu já fui, que eu já parti. Meus queridos, não se sabe o nome desse oleiro. Depois disso, ninguém mais teve notícias desse irmão. A única coisa que sabemos, hoje em dia, que mais de 50% dos esquimós professam a sua fé em Cristo Jesus. Isso porque lá em 1727, um oleiro que não tinha nada, foi e partiu para a missão. Ele entendeu a vida que ele tinha que morrer, a morte que ele tinha que morrer e a vida que ele tinha que viver. Muitas vezes nós temos muito mais do que um par de sapatos velhos. E nós não proclamamos a salvação em Cristo Jesus nem para aqueles que estão próximos a nós. Mesmo em tempos difíceis, como Deus quer usar a sua vida? Chamado, vocação e direcionamento. Como Deus quer usar a sua vida? Que Deus haja poderosamente em nossas vidas. Que nós possamos estar abertos, como nós fomos salvos em Cristo Jesus, a anunciar a salvação para as outras pessoas.